Oi, Cecília. Oi, professor, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, e você? Tá ótimo. Tô achando meio escuro aqui, deixa eu pôr um pouco de luz aqui. Pronto. Tudo bem, Cecília? Não consigo não chamar de professor. Não tem problema. Me chamando de Silvio também, se esse senhor tá ótimo. Cecília, obrigado pelo convite, tá? É um prazer poder conversar com você. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, com certeza. Ô, Muito Cecília, e feliz. você seguiu, né, a nossa profissão também, que você é pedagoga, né? Que bom. Isso, eu cursei pedagogia, depois fiz mestrado, na área de alfabetização e depois fiz a pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, que foi onde eu me encontrei, né? Mas também sou docente do ensino superior, numa instituição privada, mas segui essa carreira de docente por vontade mesmo, por desejo, por não me encontrar em outro lugar que não fosse nas salas de aula, né? Que bacana. Cecília, você sabe que eu tive excelentes alunos, e memoráveis. Né? Eu falo sempre para uma amiga minha, que é a Cris, né? Que a filha dela também foi uma aluna minha, e ela sempre foi muito líder nos eventos da escola, né? Só que ela seguiu nutrição, acabou se casando, está fora do país. E você, eu lembro sempre, inclusive você deve lembrar, dos eventos que tinha na escola que você fez ensino médio, né? Onde eu fui seu professor, que tinha uns eventos que você tinha que decorar a sala inteira. Eu lembro que você decorou o tablado, o teto, a parede, né? E você acompanhava. Eu sempre observei uma coisa muito interessante, que as escolas, o estímulo necessário, né, Cecília, que a escola e os professores dão para esse desenvolvimento. Inclusive aquele texto do Rubem Alves, que eu até compartilhei, a respeito da escola, né, que estimula, que a asa está no pássaro, né? O que nós podemos fazer é estimular esse voo. Eu acho que desde aquela época, né, até antes, desde que eu comecei a dar aula, eu lembro que, né, nessa escola que eu trabalhei, sempre existiu esse estímulo, inclusive essa metodologia STEAM, né, na questão do maker, né, que você vê que alguns diretores e coordenadores já anteviam aquilo que é necessário, que hoje parece que é uma novidade você trabalhar, né, o aluno com arte, com pensamento crítico, com a literatura, né? Isso já acontecia há bastante tempo, inclusive aqui em Maringá, e você foi fruto desse processo que eu achei que foi muito importante, né, Síria? O professor foi fundamental. Ainda hoje, por coincidência, na hora do almoço, eu estava com a minha família e nós estávamos comentando o quanto, tanto para mim como para minha irmã, que estudamos na mesma escola, foi fundamental essas atividades, né, que hoje estão tão em alta, no nosso processo formativo, o quanto isso está no meu dia a dia, né? Então, essa capacidade de liderança que a escola incentivava, né, os eventos, a escola era uma escola que dava muita liberdade para os alunos, e nós tínhamos uma relação muito próxima com os nossos professores, né? Tanto que hoje eu converso, tenho contato com muitos dos meus professores, e eu terminei o ensino médio em 2007. E eu tenho contato com os meus professores porque essas atividades integrativas da escola, na verdade, nos juntavam, nos uniam, fazia olhar para o professor, né, com um olhar além das salas de aula. Então, eram os momentos afetivos que nós tínhamos de troca, e os professores participavam, eram muito abertos, né, ali dentro da instituição que eu estudei, e isso fez toda a diferença. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha essa proatividade, e assim, eu já tinha essa proatividade necessária do professor. E eu sofri um pouco na minha turma até, porque tinha coisas que eu falava, meu Deus, mas isso não é óbvio. E aí eu era muito orientada pelos meus pais de que não, de que realmente a escola que eu estudei tinha uma visão além, né, do processo educativo. E quando eu fui para a escola, quando eu fui lecionar, eu senti isso mais forte dos próprios profissionais que eram meus colegas, né, de trabalho. Essa questão do, às vezes, não se posicionar, não assumir o papel de liderança que você precisa como professor,
né, dentro da sua turma, daquele espaço que é seu, a sala de aula. Verdade, Cecília. E, enfim, tudo isso colaborou muito para a minha profissão. Nossa, minha escola fez toda a diferença. Na pandemia, quando eu vi os pais sofrerem sem as escolas, eu falei, gente, mas com certeza, porque a escola ela é a base até da rotina da família. A família se Sim, organiza pela escola. Os pais sim. perderam, né, o norte por isso. E as crianças também, né, Cecília? Tanto que eu tenho duas crianças aqui em casa, eu tenho um menino de 12 anos, uma menina de 8, e eu fui, nesse ano que passou, ao mesmo tempo, professor aprendendo, né, uma realidade que eu sempre estava numa outra live que eu fiz, conversando com um amigo meu, eu falei que eu sou, não há, eu acho que não há problema nenhum, gente, afinal de contas eu estou há 32 anos em sala de aula, né? 32 anos em sala Eu de li seu aula. livro. Ah, você leu o livro. Que bom. Li. Ah, tá aqui do meu lado, aqui, ó. Ó, também Já, estou, já... gente, com o meu exemplar. Todo O mês que professor que vem. está começando deveria ler. Ah, que bom, Cecília, porque afinal de contas, e até por eu ter passado por uma escola que eu acho visionária, porque ter já, apesar de eu ter, até acho que não existia nomes ao processo pedagógico, né, como hoje nós temos tantas linhas, aí, tantos pensamentos a respeito de uma nova educação, mas na verdade, se parar para pensar bem, Cecília, né, eu como professor, você como aluno, nós já vivemos isso, né, mais de 10 anos, 20 anos atrás, né? Então, eu acho que a transmissão desse conhecimento que eu adquiri, e você está transmitindo agora como professora também, que é fundamental para que nós tenhamos qualidade na educação. Aqueles que passaram, aqueles que vivenciaram, que podem transmitir coisas boas, né? Eu não vou nem dizer que é novidade, porque afinal de contas, eu acho que no fundo, Cecília, o professor sabe, né, o que ele precisa fazer e o aluno também sabe lá no fundo guardado o que ele espera da sala de aula, o que ele espera do seu professor. O nosso papel, eu preciso que alguém me estimule a aflorar aquilo que eu tenho dentro de mim como profissional, que acho que parte disso é inato, né? E outra parte é técnica que nós temos que aprender. Isso vale também para o estudante, para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente que está em sala de aula, porque a minha realidade é muito mais ensino médio e curso pré-vestibular, Cecília. Mas eu vejo que os nossos jovens, eles precisam desse amparo. Né? É muito comum os pais pensam, pô, chegou no ensino médio, agora se vira. Né? Mas não é bem assim, né, Cecília? Você como pedagoga, né, eu como professor em sala de aula, mas é porque você coloca mastigado, porque depois ele vai ver que a coisa é mais embaixo quando chegar no ensino superior. Mas também nós temos alguns equívocos no ensino superior também com a educação, né, Cecília? Eu acho que até a formação... Cecília, pode me parar, tá? Porque se você deixar... Não, mas eu tô adorando. eu vou embora. Concordando. Eu vou embora, mas olha, eu vejo que há uma reclamação persistente, né, contínua, muitas vezes, da nossa graduação e da nossa pós-graduação, porque você se sente completamente desamparado nos primeiros anos do ensino superior, quando você entra na sua graduação, e você fala, pô, mas esse professor tem tanto conhecimento, mas quando ele chega na sala de aula, muitas vezes ele vem com papel amarelado dar aula para a gente, e às vezes a gente brinca, se você trocar a posição dos papéis, ele não sabe mais dar aula. Então, eu acho que esse processo, né, da formação, parece que assim, você entrou no ensino superior, né, agora você é adulto, o professor que vai dar aula para você é adulto. Você sabe tudo. E aquele professor, gente, ele está quase, né, no topo, no Monte Olimpo, você que corre atrás para entender a aula dele. Ele não tem a obrigação de passar para você nada mastigado, porque existe até um preconceito nessa questão. Eu acho que essa questão da didática, né, Cecília, é algo a se pensar em qualquer nível, educação básica e ensino superior. Afinal de contas, qual é o seu papel como professor em sala de aula? Transmitir o conteúdo da melhor maneira possível, amparar os seus alunos e perceber que as pessoas são indivíduos que não aprendem da mesma maneira. Não dá para você chegar numa sala de aula de 30, 40 alunos e pegar e despejar aquilo lá, ó, vire-se, corra atrás. Por isso que tem tanta desistência, muitas vezes, no início da graduação, né, Cecília? Eu acho isso que é algo a se pensar a respeito, né? Professor, acho que por isso que, como o Gilson, que também é professor, escreve ali no início do seu livro, na apresentação,
ele diz quem são os professores que nós podemos chamar de mestres, né? Com certeza eu posso te chamar de um mestre para mim. Mas por que eu estou dizendo isso? Exatamente por causa do ponto de que, porque eu preciso, para eu ser considerado bom professor, dificultar para o meu aluno, que é o que acontece no ensino superior. Então, eu saí de uma escola em que eu tinha excelentes professores, em que nós tínhamos aula de verdade, 6 aulas todos os dias, não existia aula vaga. Eu lembro que eu até achava estranho quando algum colega falava, eu tive aula vaga hoje. Eu falava, gente, na minha escola isso não acontece, né? Então, quando eu fui para a graduação e comecei a passar por isso, o professor que não dava aula, o professor que dava lá 9 textos e sequer explicava, eu falava, não é isso, professor, que eu quero, né? Não é essa professora que eu quero ser. Eu quero ser os professores que eu tive até então e que me ajudavam a me sentir motivada a continuar estudando. Então, essa distância que a gente vê entre o ensino médio e a graduação é algo muito complicado. E ele, assim, parece que não para todos, mas parece que quanto maior o grau de erudição daquele professor, mais ele vai se distanciando daquilo que é o simples da sala de aula, né, no sentido de acolher o meu aluno, de procurar a melhor forma. Eu lembro, professor, que você fazia muitos desenhos com a gente, então você ia por etapas, e aí a gente ia fazendo os desenhos todos juntos. E esses dias eu tentei reproduzir um desses desenhos e eu me lembrei, eu reproduzi o desenho. Por quê? Porque era uma forma didática, né, que você tinha de explicar um conteúdo da biologia que era uma disciplina complexa. Dentro do ensino médio, a biologia tem uma carga pesada. Nós tínhamos 3 frentes de biologia. Sim, então, sim. quando o professor consegue fazer isso, é muito significativo. E na minha prática, principalmente lá na graduação, eu tento exatamente fazer isso, né? Mostrar, olha, qual é a melhor maneira, né? Eu ministrei a disciplina de alfabetização semestre passado. Qual é a melhor forma que a gente tem, ou quais são as formas que a gente tem de ensinar uma criança a ler e escrever? Não tem uma única. Então, vamos pensar sobre elas, mas simplificar isso para os meus alunos. Porque ele pega um texto, um artigo científico, no meu caso era 1º ano de pedagogia, ele não vai entender fazendo 1 ou 2 leituras, ele precisa da mediação. O mediador sou eu. Minha função é essa. Então, o que você falou faz muito sentido para mim. E estar hoje, né, à frente de um curso de pedagogia, eu gosto muito porque me permite isso, eu tentar diminuir essa distância e tornar mais simples o ato de ensinar. Olha, eu estou aqui para te ajudar, para simplificar para você. Eu posso explicar de outro jeito, de outro. Sim. Cecília, eu sempre comento com meus alunos, né, a respeito disso, com meus colegas professores também, que a nossa mente ela é orgânica. Então, ela não é um HD que vai guardar informações que você vai trabalhar de maneira exata. Então, os caminhos são diversos. E toda vez que você aprende algo novo, conexões neurais são estabelecidas. Então, a gente sempre pensa o seguinte, olha, eu vou ensinar uma criança, vou alfabetizar uma criança que é a sua realidade na sua clínica, né? Mas, claro, existem caminhos, metodologias que você vai lidar com aquela criança, ela está em formação, né? Então, existem jogos, a questão mais lúdica, você vai contar histórias, não sei, porque não é muito minha realidade, mas eu sei que são caminhos. Agora, se você parar para pensar bem, né, Cecília, no adulto, no jovem, no adolescente, não é tão diferente assim. Quando você entra em sala de aula, independente se você é professor no ensino médio ou no curso superior, você vai estimular uma mente orgânica a pensar. Então, primeira coisa muito importante, você precisa também dessa questão, né, que eu acho que é fundamental para todo professor, você ser um contador de histórias. O que é muito legal em sala de aula, o que você lembra quando você ouve uma palestra, quando você ouve alguém conversar,
ele te envolver naquele assunto. Então, até no meu livro eu coloquei que o primeiro ponto muito importante para qualquer profissional da educação é contar histórias. Ele envolver o seu aluno, ele começar uma aula com desafio, ele vai gerar um conflito naquilo que ele vai falar. Né? Ele vai narrar, olha, episódios que aconteceram na história, o que aquilo tem a ver com tal fato. Né? Então, esse estímulo que acontece numa criança quando ela se interessa por um assunto, vai acontecer com o adulto também. Eu senti que durante a minha graduação, o grande problema é que os professores não me envolviam no conteúdo que eles estavam trabalhando. Ele não gerava meu interesse, me dava sono. E muitas vezes na universidade eu tinha 4 aulas seguidas. Né? E meu curso era integral, eu tinha aula de manhã, eu tinha aula à tarde, às vezes tinha aula à noite, era um sofrimento. Então a impressão que nós temos é que se graduar é sofrer, né? Pós-graduar também, porque na minha pós-graduação os meus professores falavam, ó, né? É isso aí, a questão é que corra atrás. Né? Então eu acho que essa questão de você, né, ser interdisciplinar, né, que na verdade essa metodologia, essa questão do trabalho STEAM, que até publiquei, é isso, na verdade, né, você mostrar a utilidade, você mostrar para que você está aprendendo aquilo, qual vai ser a utilidade, mas isso vale em qualquer momento da sua vida, né, Cecília? Isso vale também na sua graduação. Eu só fui perceber a utilidade de muitas coisas que eu aprendi nos 2 primeiros anos de graduação, no final. Né? Aí eu comecei a me dar conta por que eu tinha passado por aquilo. E é muito comum na graduação, no primeiro ano de graduação, no segundo ano de graduação, você ouvir o acadêmico falar o seguinte, para que eu estou vendo isso? Né? Inclusive, eu vou colar mesmo na prova, porque não vai ser útil. Claro que é útil, está na sua grade, porque ela vai ter algum valor. E eu percebi muitas vezes que eu aprendi, né, a parte de matrizes, eu fiz engenharia agronômica primeiro, né, e eu fiquei pensando, para que eu estou vendo geometria analítica, para que eu estou vendo matrizes, para que eu estou vendo matemática? Aí eu fui usar isso lá na estatística, depois na pós-graduação. Então, se o professor pudesse sempre mostrar aos seus alunos, né, por que ele está trabalhando aquilo, né, que a memorização é muito importante, mas ele tem que primeiro entender, né, e isso começa desde pequenininho, né, Cecília? Um exemplo, né, com os pequenos, quando eles começam a ver a tabuada, né? E aí a gente insiste no processo de memorização da tabuada, porque é um processo de memorização. E muitas vezes eles questionam, mas para que eu tenho que decorar isso daqui? Então aí você vai buscar exemplos do dia a dia, exemplos do cotidiano, exemplos práticos, lúdicos, que são muito importantes para as crianças, para aquilo fazer sentido, e aí ele se sentir estimulado. E aí ele chegar na outra sessão e falar assim, ó, Cecília, eu estudei a do 4, pode me perguntar que eu sei. Porque começa a fazer sentido para ele. Eu acho que a grande questão de você trazer exemplos, ser um professor contador de histórias, contextualizar, é no processo de criar o sentido para o aluno. Eu tenho algumas memórias, assim, da sua aula, quando você comentava sobre algumas questões de produtos estéticos. Como passou muitos anos, eu nem sei se isso ainda vale, mas eu tenho essa lembrança, por exemplo, você falando, né? A mulher fica grávida, então a pele dela vai esticar e ela tende a ter estrias. E aí tem mulher que gasta com um produto super caro, aí você falava, gente, usa óleo de semente de uva. É muito mais em conta e vai fazer o mesmo efeito. E eu lembro disso, eu não sei se você lembra. A gente vai atualizando as informações, né? Mas eu sempre estou me atualizando. Eu estava grávida. Falei, você vai comprar esse creme caro? Usa óleo de semente de uva. Tinha um professor que falava isso. Porque na verdade você tem que hidratar a pele, né, Cecília? Mas sabe uma coisa, você está falando disso agora, eu lembrei, é uma questão, até você falou da questão dos pais na educação, né, nos filhos, você trabalha com criança. Eu estava vendo aí uma discussão, até que um influencer, sei lá, que o youtuber, sei lá o que ele é, né, sobre a questão dos autores, né, sobre a questão do Machado de Assis, que ele comentou sobre os clássicos. Eu sempre fui um leitor, Cecília, eu sempre gostei muito de ler. Você vai falar, Silvio Lee, mas isso tem muito a ver com pai, mãe. Claro que sim, né? Eu acredito que sim. Meu pai era um leitor, um voraz, né? E de romances, de vários estilos, né? E eu comecei, quando pequenininho, com gibi, e depois eu fui para os livrinhos, daquelas coleções
né, na época, não era educação chamada fundamental, mas lá na época eu era pequeno, mas depois eu fui apresentado aos grandes autores, Cecília, e para mim isso foi muito, muito legal, muito importante, né? Ah, mas é muito rebuscado, mas não é só a leitura daquela história, né? Tem todo um contexto muito importante que você envolve um livro, né, com a questão do momento que, que você estava que contextualizar naquela época, né? E eu lembro que eu li o Guarani, depois eu li Iracema, aí eu fiquei apaixonado por esses livros, né? Aí Dom Casmurro, né? Casmurro. Aí eu li Memórias do Sargento de Milícias, que eu achei muito engraçado, né? Aí eu li A Carne, né? Que, nossa Senhora, e o cara escreveu isso naquela época, né? O E depois Cortiço, quando você lê um choque, né? O Cortiço é um choque no ensino médio. Nas Cecília, não aulas de tem literatura. como. Você precisa ler esses clássicos, né? Eu acho que não foi um sofrimento para mim. Eu acho que não, e tem muito a ver. Eu tive um professor, né, tanto no fundamental quanto depois no médio, que foi o professor Zumas, que me deu aula também, né? E eu era apaixonado por literatura, era apaixonado pela língua portuguesa. Então a leitura nunca foi um sofrimento e até hoje eu gosto muito. E depois eu parti para outros autores, parti para outros tipos de romances. Mas eu não tem como, sabe, Cecília? Eu acho que você ser um educador, se você não lê, né, eu acho que. Sabe uma coisa que eu penso sempre, Cecília? Parece que todo mundo é um pouco médico e um pouco professor. Eu acho que todo mundo se sente, né, no direito, na autoridade de questionar tudo, questionar o que pode ser lido na escola, o que não pode ser lido na escola, o que você vai trabalhar na escola. Né? Quem te deu autoridade para isso? Né? E sabe, eu vejo uma coisa muito interessante que me incomoda um pouco, sabe, Cecília? Hoje, com o advento aí, né, da internet, o WhatsApp, todo mundo tem voz para tudo e tem muita porcaria. Então eu vejo grupos de mães e WhatsApp, meu Deus, que desserviço. Meu Deus do céu, questionando o tempo todo. Cecília, você coloca o teu filho numa escola, primeiro ponto muito importante, você vai conversar com o coordenador, você vai conversar com o diretor, você vai tentar analisar a proposta pedagógica, né? E você matriculou Confiar seu na escola filho. que você escolheu. É muito Exatamente. importante. Tem Confiar, pais você que vai ficam confiar trocando na filho de escola. escola. Você vai confiar no É, professor que vai atender o seu filho. O que eu vejo direto é mães na porta da escola, mães no WhatsApp, mães ali questionando tudo. Existe um processo que o coordenador, que a pedagoga, que o orientador, que o professor se graduou, estudou, está colocando em andamento, porque ele sabe que aquilo vai trazer um resultado. Né? Agora, mas é que a mãe, ela é pedagoga também. Ótimo! Então, sente com a separar. professora, com a pedagoga, e vamos conversar. Né? Agora, não adianta você colocou na tua escola e você questionar o tempo todo, né, a escola, questionar o tempo todo nós erramos, Cecília, até eu coloquei isso no meu livro também, professor erra, mas as escolas, com uma boa gestão, tanto na questão da coordenação quanto orientação, esse professor será cobrado pela gestão. Né? Ele não está ali falando o que ele quer. Eu acho que mais do que nunca, existe aí uma questão ética dentro da escola, inclusive até, você acha que você viu um capítulo ali que eu faço uma sugestão da escola como empresa também, da questão das conformidades, que são fundamentais como qualquer empresa quando tem o seu Sim. profissional. A sua Sim. atitude em sala de aula, a sua atitude fora de sala de aula, o seu comprometimento com a escola, com a proposta pedagógica daquela escola. E se o professor perceber que ele também não está se adequando àquela proposta, que ele, então, busque uma outra escola para ele trabalhar. Eu acho que essa parceria é muito importante, tanto da empresa escola, quanto do profissional que está trabalhando nela. E a parceria dos pais, a transparência é muito importante. O pai tem algo para questionar, vamos sentar junto com o coordenador, vamos sentar com o professor, vamos conversar a respeito disso. Mas, olha, é o que você falou, confiar. Confiar no trabalho, é uma boa escola, é um bom profissional, você sabe que ele está trabalhando, ele tem uma experiência de muito tempo em sala de aula, então ele está seguindo um caminho que você pode ter certeza que terá um resultado, né, Cecília? Também. Uma coisa que eu, às vezes, converso muito com as mães é esse excesso de questionamento, a falta da confiança na instituição que elas escolheram, e aí o excesso de rotatividade. Você ficar trocando muito seu filho de escola.
Então ele acabou de passar por um processo de adaptação, porque para as crianças pequenas isso ainda é mais pesado. Ele acabou de criar ali aquele grupo que ele convive, aquele grupo social. Ele acabou de criar confiança naquelas pessoas que passam a maior parte do dia com ele, né? Um período muito longo. E eu não estou feliz com uma coisa desse tamanho, que a escola não pôde me atender, porque a escola é uma empresa, a escola tem diretrizes, e eu já troco meu filho de escola. Então, eu acho que as coisas não funcionam muito por aí. E a questão que você falou, mas às vezes a mãe é pedagoga. Eu sou filha de pedagoga. E a minha mãe fala isso até hoje. Uma das coisas mais importantes foi eu separar mãe de pedagoga. Então, quando eu queria questionar alguma coisa, eu ia até a escola como mãe para questionar. Sim. Então, por mais que algumas coisas a gente tenha um olhar mais crítico, porque faz parte da área, eu preferi, ela fala, confiar na escola que eu escolhi para as minhas filhas. E tanto eu quanto a minha irmã estudamos a vida toda na mesma escola. E fez muita diferença. Porque quando eu terminei o processo todo, né, até o vestibular, quando eu passei nessa mesma escola, eu olhei para tudo aquilo e fazia um sentido tão grande para mim, porque eu tinha passado por todas as etapas ali. Eu tinha carinho, eu tinha confiança nas pessoas que estavam ali, né? Tanto que foi muito interessante, porque eu passei no vestibular em julho e eu ia ficar 6 meses até começar as aulas, entre aspas, à toa. E aí a própria escola falou assim, já que você passou em pedagogia, vem fazer um estágio aqui como uma monitora. E eu lembro que eu topei, eu fui. Então, aquela própria escola que eu construí uma história de confiança com ela, me deu a minha primeira oportunidade, né? E eu não estava nem na graduação ainda. Isso é muito significativo, porque foi ali, dentro, já com aquelas pessoas que eu confiava, que eu iniciei minha carreira. Então, é importante esse processo de confiança, exatamente porque as pessoas que estão ali se prepararam para estar ali, passaram por um processo seletivo, né? Os pedagogos que estão ali, eles pensam o tempo todo, estudam o tempo todo para criar as melhores estratégias, né? E o respeito àquilo que é o professor, né? Ele está ali, ele é o detentor do conteúdo naquele momento. E assim, confiar também no seu filho. Ele vai dar conta, ele consegue, se ele tiver uma boa base dentro de casa. Se você faz sua parte, tem rotina, sem organização dentro de casa, o processo escolar fica muito mais fácil. Diminui a possibilidade da gente enfrentar aí os problemas, as dificuldades de aprendizagem, né? Aquelas que não são de ordem biológica. Sim, você sabe que uma coisa, né? Aí fala assim, Silvio, você é professor, então o seu relacionamento com os seus filhos e a escola aonde você colocou os seus filhos, então é diferente, porque você é professor, então você defende a categoria. Não, não é isso, né? É muito pelo contrário até. Eu acho que até por eu ser professor, eu poderia ser muito mais crítico e muito mais incisivo em algumas coisas, mas como pai, eu aprendi uma coisa muito importante em casa, que é o seguinte, uma coisa é o que o meu filho chega me falando de uma ocorrência escolar, ou que a professora falou, ou da forma que ela trabalhou aquilo. Ele tem aula de biologia, eu sou professor de biologia, e ele fala, pai, ela não falou assim. Eu vou ligar na escola, eu vou lá conversar com a professora. Claro que não. Eu falo, filho, você entendeu exatamente como... Deixa eu ver o seu livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, filho, você está no Fundamental 2. Isso que ela falou, né, não é bem dessa forma aqui que eu trabalho, porque eu estou trabalhando mais a fundo. Então, porque ele vê eu falando, ele falou, pai, como que é isso aqui? Aí eu explico sobre um animal. Minha professora não falou assim. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no seu material, deixa eu dar uma olhadinha no seu livro, filho, ela não falou assim porque não é o momento de ela falar isso com você, né? E quando ele me narra qualquer ocorrência, porque crianças estão o tempo todo tendo ocorrências, né, Cecília? Eu falo assim, filho, peraí, como é que foi isso? Foi exatamente assim? Não, porque eu não quero mais falar com aquele garoto, porque a coordenadora falou isso, a professora não me defendeu. Filho, isso vai acontecer, né? Eu só vou lá se algo for muito grave e se a escola me chamar. Eu confio na sua professora, eu confio na sua coordenadora, eu não vou
lá conversar sobre isso, porque eu acho que não cabe a minha presença lá. Mas eu estou sempre atento. Inclusive, Cecília, aprendi uma coisa muito importante agora, nessa pandemia, né? Que, gente, os professores de fundamental merecem um troféu. Os professores de educação infantil, gente, como E quem a alfabetizou didática. online o ano passado? Quem alfabetizou Imagina online? essas crianças em casa assistindo online, sem desviar de atenção. É claro que estar na escola é outra realidade, é outro universo, é outra pegada para o adolescente também. Ele precisa dessa relação social, ele precisa estar ali com a professora num outro ambiente. Eu vejo que a minha filhinha, que é mais novinha, meu filho até levou melhor, que tem 12 anos, mas a minha filhinha, o ano passado, ela não estava levando, ela levou a sério os primeiros meses. Depois ela cansou. Não quero mais ficar olhando tela de computador. Não quero mais fazer a tarefa sem minha prof. Né? Eu não sou a prof, então eu chegava assim, filha, vamos fazer esse negócio aqui? Ó, pinta assim. Não, 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 mas não é assim que você. Não, mas é assim que tem que fazer, faz aqui, né? Ó, a minha paciência com criança, né? Aí eu falo assim, filha, não, mas é para pintar. Pai, mas não era só para pintar, era para você fazer algo que você criou na sua imaginação. Ah, tá, filha. Então, vamos Usar começar de novo. texturas diferentes. Eu acho que foi É, para mim, como para com os as pais também crianças nós foi em mais, casa, né? com as crianças foi mais difícil, eu acredito. Tanto que ali a clínica, a gente dobrou a nossa capacidade de atendimento durante a pandemia, porque foi necessário. Passou a atender mais uma psicopedagoga junto comigo, para a gente poder dar conta dessa demanda, exatamente porque alguns pais chegavam, sentavam ali e falavam, Cecília, ela fala para mim que eu não sei explicar igual a professora dela explica, ou que eu estou explicando errado, que não é assim que faz. Cecília, eu não lembro mais como que explica a adição ali do começo, do conceito inicial. E realmente tem isso. Por quê? Porque já está automatizado para a gente o que é uma adição. Mas para uma criança que começou a ver esse conteúdo, ela tem que ir para o concreto no primeiro momento. Então tem o bichinho sim, tem o concreto, tem a tinta, tem a massinha. Tudo isso faz parte e é isso que ela tem na escola que ela deixou de ter no computador. Porque por mais que você usasse imagens, por mais que você trouxesse, a criança ela tem muita questão do que é sinestésico, de viver a experiência Sim, para que ela possa aprender. Então, ali na clínica, o que a gente tentava fazer como um apoio para as famílias e para as escolas era essa parte, né? Por quê? Porque o conteúdo estava sendo dado brilhantemente pelos professores, mas a gente tentava trazer de volta essa questão do contato com o concreto, da relação afetiva que a criança precisa, porque é bem isso. É minha prof. A minha prof falou que não é assim. Cria-se uma relação afetiva muito grande os pequenos, né, com o professor do ensino sim. básico. E assim, a tela, ela ajuda muito, mas para os pequenos, não substitui de forma alguma, né? Acho que em nenhum nível de ensino. Mas para quem está na educação infantil, nos anos iniciais, é insubstituível. Acho que a pandemia veio para mostrar isso, que aquele contato, aquele olho no olho, aquele, eu acho que se eu trouxer tal coisa, acho que meu aluno, aquele aluno específico vai entender. E isso é só na sala de aula, na relação, aquelas 4 horas que o pedagogo fica com a criança, né? Verdade, eu acho que os pais começaram a entender muita coisa, né, Cecília? Eu acho que essa pandemia, se podemos falar assim, se algo positivo aconteceu, foi uma forma de que os profissionais se reinventaram, inclusive a escola precisou se reinventar. Inclusive, hoje eu estava dando aula de revisão, semana que vem já começa a aula presencial normal, calendário normal da escola que eu trabalho aqui em Maringá, né, dentro com as medidas cabíveis, né, distanciamento, vai ter a possibilidade híbrido, mas eu percebi que os alunos compareceram, os pais estão confiantes. Eu acho que essa confiança é muito importante na escola. É muito importante. Mas você trabalha com ensino médio.
né? E as crianças, os meus filhos irão para a escola, Cecília, né? Eu confio na escola, nós conversamos com a coordenadora, ela explicou todo o processo, vai ser feito um rodízio, eles não vão ficar o tempo todo em sala de aula, terão outras atividades que será feito o rodízio com eles, né? Vão ter que levar várias máscaras para serem trocadas durante esse período, os professores já estão orientados, a escola orientou os professores quanto a isso, os professores vão orientar os seus alunos também, foi conversado com os pais a respeito, né, de como que vai funcionar para que os pais ficassem mais tranquilos, o uso do álcool em gel periodicamente com as crianças, né, e os pais que não se sentirem seguros, apesar de tudo isso, apesar de todas as orientações, os filhos terão a possibilidade de assistir isso em casa, se o pai se sentir melhor. Não adianta, sabe, Cecília, eu acho que a questão, muitas vezes, eu acho que radical de você falar, olha, não é o momento ainda de voltarmos porque as crianças não foram vacinadas. Bom, eu não sei exatamente, porque toda essa discussão que envolve, porque virou mais um evento político do que verdadeiramente uma preocupação, parece, com o ser humano, né? Mas existem a prioridade, e as crianças serão vacinadas, Cecília, eu acredito, mais para frente, né? Então, eu acho que vamos tentar buscar alternativas para que as crianças sejam novamente inseridas na sua escola, no seu universo, que elas precisam disso, e os pais também, como você falou, não envolve só a questão da criança, mas é toda uma organização familiar, inclusive com quem elas vão ficar em casa, né? No horário que você sai da sua casa, quem precisa trabalhar, o pai e mãe voltaram à sua rotina normal de trabalho, ok? E uma coisa interessante, vou até levantar aqui uma questão polêmica, tá? Mas eu vi várias postagens de pessoas, né, com suas crianças nas praias lotadas. E Santa Catarina estava lotado, né? Lotado de um guarda-sol em cima do outro, né? Então, eu acho que assim, às vezes a visão da gente ela é meio seletiva para algumas coisas, né? Na escola é muito perigoso, mas na praia não. Né? O perigo Na existe, praia esse não, vírus no está aí. parquinho não, na natação não, no balé não, porque eles já voltaram para essas outras atividades. Sim, existem as Né? atividades que estão fazendo. É claro, Silvio, mas você está querendo diminuir a periculosidade de maneira nenhuma. Até porque eu trabalho com biologia, né? De maneira nenhuma. Contudo, eu acho que precisamos ser sensatos. Eu acho que depois de um ano de reclusão praticamente dessas crianças em casa, eu acho que nós temos que tentar dar melhor. Eu acho que nós aprendemos bastante a lidar com essa questão, né, do manejo, né, de evitar esse tipo de aglomeração, inclusive na escola. Eu estou vendo essa última semana que eu dei de revisão na minha escola, que as coisas funcionaram muito bem, Cecília. Eu acho que quando há vontade, verdadeiramente, uma gestão inteligente numa escola, professores comprometidos, funcionários comprometidos, funciona, sim, funciona muito bem, se é possível, sim. O ser humano é capaz de muita coisa, né, Cecília? Olha, criaram-se a vacina em um ano, né? É só ter vontade. Dinheiro, tem dinheiro, tá, então tem vontade política também, claro que tem, né? Mas a questão é possível? Claro que sim, eu acredito que sim, o ser humano é capaz, né? É possível e é necessário, porque o que nós estamos. Eu falei que nos últimos meses eu fiz mais encaminhamento dos meus aprendentes para a questão dos psicólogos do que nos 4 anos que eu tenho a oficina, né? Que eu tenho a minha clínica. Porque casos de depressão infantil, as mães relatando, meu filho tá apático, nada desperta mais o interesse dele. E assim, não foi um relato, né? Atualmente nós atendemos 27 famílias. Dessas 27, foram 15 relatos, assim, aproximadamente, que nós tivemos. E tudo isso é falta da escola, sim, porque a vida da criança é escola. A festa de aniversário vem da escola, né? A colônia de férias vem do grupo de amigos da escola. Então, a vida social da criança está relacionada à escola. E dentro da educação infantil, um dos principais fatores é a socialização. Então, por mais que nós tivemos que reinventar essa ideia de socialização dentro do ambiente escolar, para que a gente pudesse pensar em voltar, ela vai voltar a acontecer, né? Então, todo mundo se preparou, foi um ano que a gente aprendeu, fez adequações, as escolas se esmeraram muito em se adequar,
e mostrar isso para os pais, né? Utilizar das redes sociais para dizer, ó, nós estamos preocupados, nós estamos treinando nossa equipe, nós estamos providenciando tudo que é necessário para que a gente possa. Então, se o shopping está aberto, se o bar está aberto, se o restaurante está aberto, se a praia está podendo ser frequentada, a escola precisa abrir. Nós precisamos voltar para a escola. As crianças precisam, não só pelo déficit da questão do próprio conteúdo que nós vamos enfrentar, principalmente dentro da visão da infância, das crianças que estavam em alfabetização, mas pela questão da saúde mental dessas crianças. Elas estão extremamente prejudicadas. Então, aquela frase de que a escola ela devia ser a última a fechar e a primeira a abrir, para mim, ela faz todo sentido. Né? Porque a gente já se adequou, já deu tempo, todo mundo já internalizou o álcool gel, a máscara, os tapetes. Eu dou na aula de máscara, eu achei que seria impossível. Você consegue falar com máscara? Eu também achei que era impossível. Mas eu me adaptei, fui procurando até eu achar a máscara que mais desse certo para mim. E aí, hoje está tudo bem, já me adaptei a uma que deu certo para eu dar aula. Então, a gente já teve esse tempo. Agora é hora da gente voltar, se organizar. A rotina vai mudar um pouquinho, né? O uniforme não vai mais dar para aproveitar de um dia para o outro. Vai ter que ter bastante máscara na mochila. Levar o lanche totalmente individual, garrafinha, né? Já era assim, mas a não dividir lanche. Agora você fala, não é para dividir, né? Essa questão solidária com as crianças que é sempre incentivada. A gente incentivava. Agora... eu acho, Cecília, né? Pelos meus filhos, né? Que as crianças também já entenderam. Gente, foi quase um ano para que você processe isso. E eu acho, Cecília, não é só achismo meu, né? Até converso com psicólogos, né? Fiz uma live com a Michelle Bassini, né? Psicóloga. E uma coisa muito importante é que a questão da novidade, independente se você é criança ou se é adulto, uma novidade como essa, mundial, né? Ela gerou, mesmo que internamente, um desequilíbrio dentro de todo mundo. Por quê? Porque você viu a fragilidade do ser humano, você viu que era algo que você não via, né? Que o vírus existia, que ele estava aí, né? Então é tanta morte, por mais que se fale, nossa, eu passei muito bem, você acha, e eu acredito que futuramente muitos adultos poderão ter, às vezes, algum tipo de comprometimento emocional, né? Sei lá, um pânico, né? Devido a esse momento que você viveu e também de você estar acompanhando pessoas que perderam muita coisa. Né? A perda foi de muitos empresários. Olha o ramo de festas. Eu estava conversando com minha esposa esses dias, pessoal que loca roupa, né? A parte que faz decoração com flores, buffet, né? Pessoal DJ. Existe todo um trabalho de bastidores no evento que ninguém parou para pensar, meu Deus, esse povo está sem trabalhar. Né? Esse povo está se virando como? Porque para muitos foi o seguinte, bom, eu estou tranquilo, eu vou passar em casa agora esse período, mas está pingando o meu salário, sou, sei lá, concursado, sei lá, se tem emprego que não sofreu tanto, e os outros que tiveram perdas, né? E tiveram que arcar com isso no seu dia a dia, explicar para o seu filho que ele não vai ter mais como, né, fazer uma viagem, ou que ele vai ter que deixar aquela escola particular, ou vai deixar aquele curso que ele estava fazendo, porque o pai perdeu muito nesse processo. Então, às vezes, a gente fica olhando para o nosso umbigo, né, e você, apesar que a minha categoria, sim, tivemos perdas, sim, né, financeira, verdadeiramente, que muitos perderam, e tive escolas que quebraram. Uma escola em Londrina fechou, né, Cecília? Então, e muitas escolas perderam turmas, perderam várias turmas, e os professores perderam aulas, né, ainda mais quem trabalha na rede particular de ensino. Então, isso terá um preço que nós vamos pagar futuramente, com toda essa ansiedade gerada num momento completamente excepcional, inesperado, que era viver uma pandemia mundial. Hoje eu vejo o telejornal, né, Cecília, e eu vejo em toda parte do mundo o povo com máscara. Meu Deus do céu, é algo que está assim tão fora da nossa realidade aqui, na nossa cidade, é um mundo que te dá uma sensação de angústia. Agora você imagina uma criança que não está entendendo exatamente o que é isso.
não está entendendo por que o mundo parou praticamente no começo da pandemia, né? E Então me aí, prenderam dentro de casa. De repente eu não preso vou dentro de mais na casa. natação, no judô, no parquinho, na minha escola, né? Porque para a educação infantil, principalmente, era essa a compreensão das crianças. Né? A gente recebe na clínica a partir dos 2 anos, e as crianças de 4, 5 anos, elas questionavam. Mas a minha mãe não deixa mais eu ir à escola, ali no começo, né? Logo que a gente voltou a atender. Então, também foi um processo que a gente fez de educação socioemocional ali dentro da clínica para ajudar eles a entenderem por que eles foi retirado deles o direito de estar na escola, né? Porque é o que eu falei, a vida da criança é a escola. Eles estão sentindo muita falta. Essa semana, né, que nós estamos prestes a voltar, a gente está atendendo as crianças. E assim, eu tenho criança que está indo de uniforme na clínica. Já com o uniforme da escola, porque tá ansioso, Então, porque teve quer, assim, estou super né? ansioso. Estou ficar Super super feliz ansioso, de felizes, voltar às aulas. realizados, sabe? A gente precisa olhar para isso também, né? Para essas crianças. E também para todas as pessoas que dependem das escolas para ter o seu sustento, né? Porque uma escola, professor, emprega uma série de pessoas que precisa para uma escola funcionar, né? Sim. Ô, Cecília, sabe que o papel do professor nisso tudo... Oi, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá que deu uma parada aqui na imagem, tá? Deu, É, mas e o papel do professor nisso tudo também, né, não só os pais em casa que explicaram para os jovens, para as crianças o que está acontecendo, mas a voz do professor. Afinal de contas, eu ainda acredito nisso, que o professor ainda tem um papel social muito importante, né? Ele tem uma isso. influência muito grande sobre os jovens e as crianças, né? Por mais que se fale, não, o professor é importante para a criança. Não, eu acredito que será sempre importante, né, Cecília? Eu acho que meus professores me marcaram tanto na graduação, quanto na pós-graduação, na educação básica. Então, a voz do profissional é muito importante. Por isso que eu acredito que ser professor, a profissão professor, ela é importante em qualquer corpo social, eu falo sempre isso, né? E o nosso papel jamais, o próprio professor, ele não pode desmerecer esse papel que ele tem, né? Então, é claro, que nós sejamos, né, bem informados sobre tudo que você vai propagar. É muito importante que o professor leia, que o professor dê crédito à ciência, que ele leia, que ele se informe antes de ele falar. Então, agora, com essa volta às aulas aí, pós, né, todo esse processo aí 2020, que o professor tenha cuidado com aquilo que ele vai falar. Né? Ele não pode ter um posicionamento radical nunca, por mais que ele seja, ok? Independente da questão da vacina, da questão política sobre essa vacina, né, se aconteceu isso, se tal política é assim ou assado, o papel dele não é esse no momento que ele está em sala de aula. Então, esse tipo de percepção, Cecília, eu sei que às vezes é muito complicado para o profissional, mas afinal de contas, se você, eu acredito que quem esteja em sala de aula optou por isso. Ele optou em ser professor. Eu ainda acredito que você escolhe também ser professor. É uma opção que você tem. Se você, olha, não é a minha praia, então eu acho que você pense em rever isso. Pense em talvez seguir um outro caminho, uma outra profissão. Mas se você optou em ser um professor, porque você não vai só transmitir conhecimento técnico, né, Cecília? Você é um espelho nas suas atitudes, no seu dia a dia, na forma que você, ainda mais, Valores. valores, né, que são muito importantes em tudo que você fala, que você faz. Então você pensar, não, mas eu vou falar o que eu acho. O professor não tem que ter achismo. O professor ele tem que ser espelho, valores, ética de um comportamento que seja sempre um comportamento social produtivo, que ele possa verdadeiramente ser, né, um orientador, não só técnico, mas para aquele jovem, para aquela criança também. Então, a formação, né, Cecília, continuada, eu acho que não é só uma formação técnica. Eu não vou fazer só um curso, né, que vai me preparar tecnicamente, que eu estou fazendo uma atualização. E muitas vezes o professor vai fazer uma atualização técnica e nem está muito preocupado com o que está ouvindo ali do palestrante, né? Mas eu acredito que você tem que também fazer uma atualização e melhorar como ser humano.
você vai melhorar como ser humano para que você possa, né, ter esse papel tão significativo e tão importante em sala de aula também. Eu sempre defendo isso, eu acho que o professor tem que melhorar como ser humano. Cecília, eu acho que a arte está aí para isso, né, você ter a preocupação, você ter a curiosidade com o mundo que te cerca, com os fenômenos que regem a vida, né, com a leitura, com conhecer, com ter curiosidade. Acho que a curiosidade, até coloquei no meu livro, que a curiosidade move o mundo. Não tem como você ser professor se você não for curioso. Então, eu acho que esse é pré-requisito fundamental. Você trabalha com pedagogia, trabalha com alunos na universidade também, né? O nosso papel é sempre estimular esse tipo de curiosidade, né? Para que a gente possa formar futuros aí, né, professores que tenham valores, que possam transmitir esses valores também, né? Eu lembro que, né, as minhas referências, assim, que eu fui carregando como professores, são sempre esses professores, tanto da graduação quanto do ensino médio, do ensino fundamental também, mas que me traziam isso, que eu olhava para ele e falava, nossa, mas ele sabe muito, sobre muitas coisas. Era esse olhar de admiração, sim, que eu tinha como aluna, que me ajudou a formar a minha identidade docente hoje. E hoje eu tento ser isso para os meus alunos também, né? Claro que eu não sou a que sabe tudo, tipo, imagina, né? Mas ninguém Como nenhum sabe, né? professor é. Mas a gente tenta ser aquele que vai instigar a curiosidade, né? Instigar, trazer novos temas, trazer olhares diferentes para um determinado assunto, debater, discutir. A sala de aula está aí para isso, né? A gente não está mais no período do ensino tradicional, do ensino engessado. Pode se questionar, deve se questionar. A sala de aula ela é um ambiente para isso, para que se tenha diálogo também, principalmente na graduação, porque o ensino médio tem uma carga, né, um pouco mais pesada de conteúdo, e as aulas são mais curtas, né? Mas na graduação, às vezes é o que você falou, a gente fica 4 aulas com os alunos, 4 horas. Então a gente precisa sim ser aquele que traz a novidade, ser aquele que é leitor, que traz um novo olhar para as coisas, para que o meu aluno se sinta assim, motivado e ele fale, nossa, eu quero ir na aula daquele professor porque ele sempre fala alguma coisa nova, alguma coisa que faz sentido para mim, né? Alguma coisa que me deixa confuso, que me deixa com a cabeça doendo. Eu lembro que eu saía de algumas aulas da graduação e falava, nossa, tô até com dor de cabeça, de tanto que eu pensei. Também É tentando verdade. fazer as minhas sinapses, minhas sínteses. Cecília, eu Eu falo acho que é sempre, isso. até, sim, eu até coloquei no meu livro, eu falo sempre para meus colegas que o professor ele tem que ter sempre altas expectativas com seus alunos, sempre. E ele tem que deixar sempre que o aluno perceba isso, que você está aguardando algo a mais e que você vai ajudá-lo sempre. E tudo que ele perguntar para você é muito, muito importante. Então, o professor, eu acho que foi o tempo, né, Cecília, de um aluno, de um jovem, eu vivi muito isso na minha graduação, né, de professores zombarem da pergunta de um aluno, ou permitir que isso acontecesse na sala de aula, né, e isso não tem mais cabimento, isso não cabe mais em sala de aula nenhuma, em momento nenhum. Então o professor ele vai ter que ter essa expectativa, e é claro que cada ser humano tem o seu tempo, e ele está ali justamente para tentar coordenar isso dentro da sala de aula. Permitir que tal assunto chegue até um ponto e dali, não, agora fugimos, vamos voltar. Então o professor ele tem que ser um grande mediador, né, desse conhecimento. Silvio, hoje com a internet nós não precisamos mais de professores, muito pelo contrário, nós precisamos do mediador em sala de aula. Nós precisamos mostrar qual é o caminho que se deve seguir. As informações, isso eu acho maravilhoso, a informação está rodando, está rodando. Agora, quem vai mediar? Quem vai balizar o caminho? Quem vai te mostrar qual caminho seguir? Quem que vai te ajudar a interpretar aquele determinado assunto? Um professor bem preparado. Então, a preparação do professor, eu acho que tanto na licenciatura quanto no mestrado, né, e no doutorado, ela tinha que focar nesses profissionais que vão entrar na sala de aula, não só como transmissores técnicos do conhecimento, também como transmissores técnicos, né, do conhecimento, mas um profissional lapidado, que acho que é um termo que um amigo meu sempre utilizou,
né, você ter um profissional lapidado em sala de aula. Mas essa lapidação, ela não vem de um dia para o outro. Eu até acho que eu escrevi isso no meu livro também, que depende da quilometragem rodada do profissional em sala de Sim, aula. escreveu. Ok? Achei bem legal. Agora, existe aqueles que já passaram por essa quilometragem que pode fazer justamente essa mentoria para os novos profissionais, né? Eu até achei bem interessante, professor, que você colocou no seu livro alguns pontos que nunca são falados para um professor, como a conduta, a vestimenta, né? Estar vestido adequadamente para o ambiente, a postura, né? Se preocupar, sim. A questão de, sim, dentro de sala de aula você vai estar sorrindo, você vai transmitir uma energia positiva para os seus alunos, né? Você tem sim que saber deixar aquilo que está te incomodando na sua vida pessoal da porta para fora. E ali dentro, saber que tudo que você fizer é visto, é lembrado por muitos anos pelos seus alunos, né? E que você é exemplo sim. Né? Então eu achei muito interessante a forma com que você vai colocando. Olha, se preocupa se você tomou um café, como que depois ficou, porque você vai conversar às vezes muito próximo do seu aluno, né? Você sabe, A Cecília, que questão essa do foi a reclamação jaleco, do né? Do Jalé. jaleco, o seu jaleco bem passado, branquinho, né? São coisas que fazem diferença, sim. Né? Tudo Gente, que se o você Billy era percebe, né? impecável nisso, gente. Se o Billy era impecável. Mas sabe, são Ele nunca informações que tava com o você. jaleco do outro. É verdade, Cecília. Mas você Nunca. sabe que isso, assim, você pode até ampliar isso para todos os profissionais que trabalham com gente, né? Principalmente para quem trabalha com gente. E professor que vai trabalhar com conhecimento, que vai trabalhar com informações, né? Ele também tem que estar preocupado com essa questão. Eu até coloquei um capítulo no meu livro sobre essa questão dos cuidados pessoais, né? Que eu acho que você transmite informações em tudo que você faz. Você transmite informações da forma que você fala, você transmite, né, credibilidade também se você é um profissional preocupado com a sua língua. Nós falamos português. Ah, mas eu não sou professor de língua portuguesa. Mas você é um professor, você é um profissional. Teoricamente, professor é aquele que, né, tá um degrau ali, porque ele vai transmitir conhecimento, então, pelo menos falando a língua dele corretamente. Sim. Eu tive vários colegas que falavam sempre para mim que, eu não sou professor de português, eu falo assim, acentue de maneira correta no seu caderno. Não, né, você não pode escrever errado, você não pode passar uma informação equivocada, você tem que saber sinônimos. Eu sempre até coloquei nisso, né, você tem que ter esse tipo de cuidado. Pelo amor de Deus, Silvio, eu sei bem a minha parte de exatas, mas você tem outros saberes que é muito importante como profissional, bem Olha, dentro da lapidado. biologia, como sinônimos são importantes. Eu lembro que você, professor, você trabalhava com as chaves, né? Então, você colocava o conceito e ia trabalhando com as chaves, e aí você utilizava muitos sinônimos para ajudar a gente a realmente internalizar aquele determinado conceito. E ajudava muito. E isso vem, claro, do seu conhecimento científico dentro da área da biologia, mas da sua capacidade de dominar a sua própria língua. A língua que você fala, que você usa para se comunicar. Então, isso é muito importante, com certeza. Não é legal um professor que fala errado. Tem que se preocupar com a oratória, sim, é uma questão. Né? Eu até eu comento sempre que não é necessário você ter um grande investimento na questão da sua aparência, né? Não é necessário você gastar muito dinheiro, mas você tem que estar um mínimo, né? Um mínimo, né, asseado para que você entre em sala de aula, até por respeito à sua plateia. Afinal de contas, aquele pessoal está ali sentado, te olhando, porque ele está esperando de você. Né? Na hora que você entra, você é alvo naquele momento, você está em observação naquele momento. Tudo que você fizer, falar, muitas vezes vai ser guardado pelo resto da vida como aconteceu com você, muitas coisas que aconteceram que eu nem lembrar, mas acontece. Eu tenho alunos meus, Cecília, alunos que, nossa, de 30 anos atrás, que eles falam, Silvio, eu lembro de uma coisa que você falou. Eu falei, nossa, é verdade, aí você falou, mas você me marcou. Isso foi muito importante depois para eu ligar. Você perceber que, Silvio, mas assim, um ou outro. Mas eu acho que, talvez, não eu, mas um outro professor em sala de aula será marcante
para aquele aluno. Por isso que todos os professores de uma equipe coesa, uma equipe homogênea numa escola, eu acho que isso é fundamental para o sucesso dessa empresa escola, né? Afinal de contas, tem funcionário, tem professores, tem uma clientela que são os alunos, para que tudo isso funcione muito bem, todo mundo tem seu papel de relevo ali. Afinal de contas, você está no tablado, né? Isso vai ser muito importante, tá? Com certeza, ter o orgulho, né, de estar no tablado, vestir o jaleco e gostar de estar ali e dar o seu melhor, né, todos os dias. E esse exercício de agora eu vou dar minha aula, né, acho que isso é muito importante. Então eu vou deixar meu celular, vou deixar as minhas coisas e vou entrar para fazer o meu melhor, porque eu tenho uma plateia que está ali, que está esperando isso de mim, e eu posso, às vezes, incentivar o aluno que está pensando em desistir, eu posso, às vezes, ser a inspiração para aquele que não sabe ainda qual curso, né, qual graduação seguir. Eu lembro que quando eu pensava em fazer pedagogia, eu tinha um pouco de medo de contar para o meu pai, porque ele queria que eu fizesse direito. E eu demorei muito para conseguir externalizar. E a escola que eu estudei me ajudou muito a falar assim, não, você quer fazer pedagogia, vá fazer pedagogia. A escola me ajudou a ter a coragem de contar para o meu pai. Hoje ele me apoia e tudo mais, né? Mas ali com 17, 18 anos era difícil, porque ele falava o tempo todo, filha, você tem que fazer direito. Nossa, você vai ser uma ótima advogada. E eu falava, gente, mas eu não tenho a mínima vontade de ser advogada. Eu não quero, não combina comigo. E a escola que eu estudei, os professores, eu lembro que eu tive conversas com alguns professores e eu recebi esse incentivo deles. Tanto que me marcou muito, porque o dia que eu passei no vestibular, junto passou uma outra menina que passou em medicina. E ela fazia cursinho há um certo tempo. E eu lembro que o coordenador da escola, ele levou a gente para passar para as salas do ensino médio, tanto ela que tinha passado em medicina, quanto eu que tinha passado em pedagogia, que, vamos dizer assim, tem graus muito distintos, né? Mas, assim, no sentido de mostrar, olha, o importante é que você passe no curso que você tem vontade de fazer, né? Então, olha o papel que a escola teve ali até esse momento, né? Até o momento que depois eu já tinha escolhido o curso que eu queria, né? E que deu certo, acabei, né, terminando, porque a gente pode acontecer de achar que quer uma coisa e trocar, e tá tudo bem, né? Mas e os professores foram muito importantes, o apoio que eu recebi de conversas com os meus professores do ensino médio, né? Em algumas orientações de estudo, algumas monitorias, alguns momentos que a gente tinha para isso que a escola proporcionava, né? De ter coragem de falar, não vou fazer o curso que a minha família espera. E depois, como coordenadora do médio, eu ouvi muitos alunos passarem por isso. Eles falavam para mim, ai, Cecília, eu quero fazer tal coisa, mas meu pai quer que eu faça tal. Eu não sei como fazer. Então, depois eu me peguei nessa situação como pedagoga, como orientadora daqueles alunos. E essa informação, essa forma que eu fui acolhida, me ajudou depois a orientar outros alunos que passaram pela mesma situação, né? Então, olha Verdade, a Cecília. função do professor. Eu vejo como pai, Cecília, que o pai, ele quer sempre o melhor, obviamente, né? Eu acho que só se for um pai muito louco, né? Mas os pais querem o melhor para o seu filho, e o melhor significa, inclusive, porque na nossa cabeça, eu passo isso na minha cabeça, né? Que eu não vou estar aqui no mundo para sempre, e que eu gostaria que meus filhos ficassem bem, né? Profissionalmente, que eles tivessem uma profissão que eles pudessem se realizar, né? Mas aí você pensa, peraí, mas então algumas profissões ele pode alcançar essa realização financeira, né? Esse prestígio social de uma forma mais rápida, né? Então talvez eu consiga colocar. Só que eu vejo, eu me pego às vezes fazendo isso, sabe? Mas aí eu vejo com meus alunos que o mais importante nós sabemos o que exatamente, né? Por mais que você ache que não, mas eu falo sempre, é 60%. 60% você sabe o que te dá prazer. Eu falo, eu brinco com meus alunos sempre, menos dormir, tá? Tira dormir aí. Mas 60%
pense, o que te dá prazer? Porque toda profissão terá suas dificuldades, terá seus perrengues, terá, né? Então você vai ter um caminho a seguir, um caminho de pedras. Então agora, 60%, aquilo é prazeroso para você, então você vai ser um grande profissional naquilo que você vai fazer. O mercado precisa de profissionais competentes, profissionais que amem o que eles fazem. Pelo menos esses 60% tem que ser prazeroso para você. Os outros 40% sabem que vai ser difícil, isso em qualquer profissão. Eu tenho muitos alunos que querem ser médicos, porque eles visualizam a possibilidade, porque se eu fizer isso, fizer aquilo, eu vou ter uma crise. Eu vou assistir. Mas você viu, já converse com o médico no início de carreira, olha as dificuldades que eles passam, olha só quantos plantões que eles têm que fazer. Às vezes tem que mudar de cidade, faz um concurso para a prefeitura, vai lá para o outro lado do país. Olha, vê bem, observe primeiro. Mais importante de que você vê hoje um profissional estabelecido no mercado, né, o sucesso profissional dele, já um médico lá com 40, 50 anos de idade, observe como que está sendo o começo, como é que está o mercado agora, né, para qualquer profissão. Agora, o que não pode acontecer, que eu acho que vai te trazer muita infelicidade, é você buscar simplesmente esse reconhecimento social, né, que é uma pena. E às vezes os pais acabam dando uma forçadinha nisso, porque eles querem justamente que o filho dê certo, Tem esse né? prestígio social que algumas profissões trazem, Que né? Como traga no o caso do direito, retorno das financeiro. engenharia, o retorno É porque financeiro. Eu ia mas é um falar, mas eu equívoco, né? tenho. Sim, na minha profissão eu tenho percebido muito isso, assim, né? Me sinto começando na minha profissão, né? Eu tô com 30 anos e eu acho que o tanto que eu já ampliei as possibilidades do que eu posso fazer com a minha formação, me mostra exatamente isso. Que bom que eu fui fazer aquilo que eu tinha 60%, né? Porque os 40 tem um peso menor para mim. Sim, Porque eu sempre vejo ali um prazer, uma realização e sempre tento criar novos projetos e me tirar da zona de conforto. Né? Então, o que eu posso fazer exatamente. de novo, diferente, dentro da minha área? Né? Acho que vai ser muito importante aí, né? As escolas agora vai ser obrigatório a questão da educação financeira, do empreendedorismo, acho que vai ser muito importante para ampliar a visão, né, que nós podemos ter de qualquer profissão, né? Porque vai depender muito de você mesmo, o que você é capaz de fazer com a profissão que você escolheu, né? Você tem que estar aberto ao novo, né, Cília? Sempre aberto ao novo. O professor Nossa, também, independente se é escola pública, privada, se você é concursado ou não é concursado, onde que você está trabalhando, o professor ele tem que estar aberto ao novo. Ele tem que ter a humildade de perceber que talvez aquilo que ele fez já não funcione mais agora. Então agora ele vai tentar um outro caminho, vai conversar com quem está no mercado, vai tentar enxergar qual é o caminho que ele vai seguir, quais são as novas propostas, qual é o novo pensamento, que proposta, qual linha que você pode trabalhar, de que maneira que você pode atingir os alunos, porque muda. A clientela muda. Nós não temos uma clientela... Os meus alunos de 30 anos atrás, Cecília, estão quase 50, né? Eu estou ainda com aluno, né, de novo de 15, 16, 17 anos. Eu falo sempre isso, que envelhece sou eu, porque a minha plateia continua a mesma. Então, eu preciso me adequar a essa plateia o tempo todo. Ok? Eu estou envelhecendo e a plateia continuando a mesma, né? Igual você vai seguir e você vai estar recebendo crianças. Então, eu preciso estar me adequando. O que deu certo, às vezes, numa aula minha, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não cabe mais hoje. Né? Não só da questão de postura do profissional na escola, não cabe mais, inclusive, didaticamente falando. Então, esse profissional que se adequa, esse profissional que tem a cabeça aberta para as novas práticas, né? Isso em qualquer profissão, é claro, é muito importante, mas quem trabalha com transmissão de conhecimento, ele precisa estar aberto ao novo sempre, Cecília, senão ele sai do mercado, senão ele deixa o mercado. e Né? se você se abrir ao novo, o sucesso e a prosperidade é quase que um caminho certeiro. É, quando você se coloca nessa posição do não, ainda não tá bom. Acho que não, eu vou por ali, vou tentar de novo, vou olhar para outro caminho. Nunca achar que você chegou ali na fórmula, e agora eu vou deixar meu papel ficar amarelinho, porque eu achei a fórmula, pronto. Né? Não tem. Acho que é exatamente isso, que a profissão, e isso, na verdade, para mim, é o que tem de estimulante,
na profissão, né? No ato de ser professor, de lidar com a educação, de ter as crianças delas, né? No meu caso, delas me desafiarem. O que dá certo para um não dá certo para todos. Vou pensar, não, eu vou conquistar ele. Eu vou ter resultado, né? Ali a gente faz atendimentos individuais ou pequenos grupos. Então, eu vou ter resultado de alguma forma. Então, o desafio, né? Se colocar num estado de desafio o tempo todo, para que tenha resultado. E daí não tem Dá erro. trabalho, não é fácil, a gente vai ficando mais velho, ficando mais cabeça dura, mas aí você tem que, opa, peraí, opa, pra você ter, né, Cecília, eu já estou há 32 anos em sala de aula, até já me aposentei, né, em 2019, mas eu continuo em sala de aula, continuo sempre buscando novidades, eu quero sempre entender esse processo, né, a proposta nova para o ensino médio, como é que eu posso trabalhar isso, o que eu posso fazer de novo para o meu aluno, o que o adolescente tem como expectativa hoje, como ele enxerga o mundo, como é que ele enxerga, né, a sua carreira, o mundo que o cerca. Eu tenho que estar sempre atento a tudo isso. Por quê? Porque eu preciso me atualizar, né, e me manter vivo também como profissional, né? Eu quero sempre ser desafiado. Eu acho que o desafio é que possibilita você oxigenar. Você tem que oxigenar a tua mente o tempo todo. Você não pode empoeirar, né? Então, você vai envelhecer. Isso é um processo natural, isso é fisiológico, isso é da massa orgânica. Agora, eu não quero que minha mente envelheça e nem a forma que eu enxergo o mundo. Eu tenho que me renovar o tempo todo. Dá trabalho, Cecília? Dá trabalho, às vezes cansa, às vezes você pensa, ah, não, chega disso, eu não quero mais isso, não. Não, peraí, opa, né? O que está me movendo? O que me move todo dia quando acordo cedo? Né? Que desafio que eu tenho para hoje? Você tem que levar isso a vida inteira. Eu posso falar, já estou um pouquinho mais velho, né? Então eu acho que todo mundo pode ser assim. Eu falo sempre, gente, uma coisa que a inquietude, Cecília, né, não é insatisfação, é outra palavra. A inquietude, né, naquilo que você, profissional, por exemplo, e você não se acomodar. Essa inquietude, eu acho que ela é muito importante, para que você sempre tente buscar o novo, sempre tente enxergar uma luz no final do túnel, sempre tente, opa, agora vou tirar a poeira, vou dar a volta e vou seguir. Né? Aconteceu tal coisa, tive uma queda agora, mas eu vou seguir. Né? Enxergar a vida assim, afinal de contas, né, o tempo que nós temos aqui, ele tem um prazo, né? Então, por quê? Né? Por que eu não posso, nesse período que eu estou aqui, fazer o melhor possível sempre? Nós temos que tentar ser os melhores sempre, buscar a excelência sempre. Não, esse conformismo que eu vejo em muitos profissionais, e também na nossa área, né, é que eu fico triste de pensar, né, que esse é um dos fatores muito importantes daquela triste estatística que comento sempre da educação no Brasil. Né? E nós, profissionais da educação, nós temos uma boa parcela de culpa justamente quando você não enxerga o seu papel como profissional, né, no social, né, como professor. E a atualização do profissional também. E assim, né, buscar no começo da carreira referências, realmente, né? Quem são boas referências? Aqueles que têm muitos quilômetros, né, de salas de aula, né? Então, quem buscar, pedir ajuda, senta comigo, né, me ajuda. O semestre passado eu fui dar uma disciplina de psicologia que eu nunca tinha dado na graduação. E aí eu fui pedir ajuda para uma pessoa que há 30 anos ministra psicologia para o curso de pedagogia. Falei, olha, me ajuda, me orienta, o que é melhor, né? Então a gente precisa estar sempre aberto e buscando essa ajuda, esse olhar de quem está já na prática, está na sala de aula, porque isso vai te ajudar, às vezes, a não passar por situações, né? Às vezes pelo despreparo, pela inexperiência, né? Eu ainda me considero buscando esse caminho, com certeza. E vamos estar né? sempre. Eu estou aprendendo sempre. Eu aprendo com profissionais mais jovens do que eu no mercado, em alguns aspectos. Eu vejo assim, olha, isso aqui que ele fez, isso aqui que ele trabalhou, essa parte que ele usou aqui na informática me serviu. Opa, eu não sabia disso. Cecília, uma coisa que nós não podemos ter é esse orgulho que acontece muito na nossa profissão, né, que parece que você vai ser diminuído, que isso, né, vai te diminuir como profissional se alguém te ajudar. Ok? Então, peraí, eu tenho 32 anos em sala de aula, e eu já passei por tantas experiências em sala de aula, que eu tenho muito para te falar, que poderia te ajudar a poupar, né, a diminuir, pegar atalhos,
que vai te ajudar muito em sala de aula. Então, essa questão da mentoria do profissional para outro profissional tem que ser enxergado, né? Opa, isso funciona em qualquer outra profissão, né? Eu não vou me diminuir por isso, eu quero ouvi-lo. Eu sempre falo o seguinte, ó, tem um coach, tem um educador financeiro que eu gostaria muito de ouvir, que tem 90 anos de idade, que é o Silvio Santos. Esse eu quero ouvir, né? Eu quero saber o que ele fez na história da vida dele. Eu quero ouvir esse cara falar, né? Nossa, eu fico imaginando o que ele tem para me contar, né? Eu quero ouvir essas pessoas que têm algo a me contar profissionalmente e também dentro da minha profissão. Ler a respeito, eu quero saber o que deu certo para ele, como funcionou, como que ele saiu de tal situação. Isso é muito importante, que nós temos que ter dentro da nossa profissão essa humildade de querer o novo sempre, de querer ouvir também o que já aconteceu com pessoas que já trilharam um caminho mais longo, né? E foi isso que eu achei interessante no seu livro, porque eu nunca tinha encontrado um livro que trouxesse exatamente isso, né? Uma mentoria mesmo para quem está começando. Tipo, um passo a passo do que eu posso tentar, e aí eu vou adequando a minha forma de ser. Então, eu até comentei, né? A gente estava conversando mais cedo, eu até comentei. No livro eu vi o meu professor ali, o professor Silvio Lee, está totalmente ali no livro, exatamente. Então, eu vi um relato muito sincero, tendo sido sua aluna, né? A visão que eu tenho de aluna. E eu achei muito interessante por isso, porque nós temos diversos materiais, mas tem alguma coisa que a gente vai lá e fala, ó, realmente os passos práticos, porque a sala de aula é prática para você ter sucesso. Então, foi isso que eu achei interessante, tanto que eu devorei o livro aqui em 3 dias, porque eu fui me enxergando erros que eu cometi ali logo que eu fui para a sala de aula, também fui para coordenação muito nova, logo tendo saído do mestrado, e talvez são coisas que se eu tivesse ouvido de uma pessoa muito mais experiente que eu, teria situações que eu não teria passado. Né? Então, acho que isso é muito importante, no sentido de olhar e falar, não, eu tenho um mentor, eu tenho alguém que realmente que me ajuda, que eu posso ir lá e contar qual é a minha dor ali enquanto profissional. Alguém que possa falar, ó, não vai por aqui eu já sei que não dá certo. Então, alguém que você possa confiar nesse sentido. E foi isso que eu senti lendo o livro. Falei, nossa, aqui tem coisas interessantes. Até vou usar na minha primeira aula na graduação, a partir do dia 8. Que bom. Algumas coisas legais para trabalhar com os meus alunos, para fazer uma introdução no primeiro ano. Porque eu achei, gente, alguém foi lá e pontuou, tem que ser falado. Então, eu achei muito legal por isso. Porque ali você tem um material, né? O livro é esse material que você vai adequar na sua realidade. A minha realidade foi ensino médio, né? Então, trabalhar com um pouco mais velho, mas dá para você trabalhar no Fundamental 2, dá para você adequar a postura do profissional, independente da questão, por exemplo, disciplinar, que funciona no ensino superior, que funciona, né, no ensino médio, mas que você adeque principalmente a questão da sua rotina de escola, de lidar com a coordenação, a sua postura como profissional. Eu acho que isso é universal, né? A profissão professor. É como que você vai agir, independente de que momento que você esteja trabalhando na educação básica ou no ensino superior. Né? Tem que ter os valores uma como professor, Sim. né? De que valores eu não abro mão enquanto profissional, por mais que eu tenha que me adequar às empresas que eu vou trabalhar, né? Óbvio, tem que se adequar sim, entender quais são as regras daquela empresa, mas de que forma, de quais são os meus valores como professor, né? Independente se eu estou ali com os pequenininhos, se eu estou no ensino médio, se eu estou numa graduação, né? Eu sou o mesmo professor que vou adequar a minha didática, né? O que eu preciso transmitir Sim. como conhecimento científico, mas aquilo que é seu valor como profissional, e que o ato de ter alguém para te ajudar, no sentido de uma mentoria mesmo, é muito importante. Quando eu abri minha clínica, eu não sabia nada de administração, né? E aí uma das coisas que eu fiz foi contratar uma mentoria financeira. E aí eu fiz 4 meses de mentoria financeira, porque eu precisava realmente de um professor, de alguém que sentasse comigo e conhecesse me ajudasse. o assunto.
exatamente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falo que foi o melhor investimento, desde que eu abri a clínica, porque me ajudou muito, me ajudou inclusive a prosperar, a crescer, né? E me ajudou até esse olhar administrativo, por exemplo, que eu não tinha, que a minha formação não me deu. Então eu fui buscar, Sim, né? sim. Com Cara. uma pessoa que sabe muito sobre isso, né? Uma mentora. Então foi muito interessante isso para mim, essa experiência. E me ampliou os horizontes em relação a isso. E tem que ser sempre feito, né, Cecília, buscar um profissional habilitado para te ajudar uma área específica, né? Tanto na parte do marketing, na educação financeira, né? Você vai trabalhar, né, numa empresa, você precisa que alguém te oriente. Isso tem que servir também na parte da educação, tem que servir sempre, né? Nós temos que sempre ouvir. Eu estou aprendendo sempre, viu, Cecília? O tempo todo eu estou aprendendo. Acho que, bom, ninguém deixa de aprender, né? Você vai aprender a tua vida inteira, né? Que bom, né? Espero que essa plasticidade do nosso cérebro possa sempre estar assimilando isso, que a gente possa aprender sempre. Daí conversar com você Com agora, certeza. estou aprendendo um monte de coisa também, que eu não sabia, que você ainda lembrava da época de sala de aula, foi muito bom também Se lembrar. deixar aqui, professor, eu conto mais um monte que eu lembro. Do estar vivo é estar fazendo reações químicas. Ah, usei hoje. Usei hoje na Viu? sala de Aí, aula. ó, fui É aluna do verdade. Turvini. Fui aluna Verdade, eu falei. 3 anos no médio e 6 meses de cursinho, né? 3 anos e meio. Eu Eu vi falei que a sobre isso Dini hoje. também estava assistindo. Também fui aluna do Barão. Foi a primeira turma que o Barão deu aula, na Ah, oitava sim, sim. série. Foi a Ah, é primeira turma verdade, dele. verdade. Eu fiz uma live com Depois, ele, aquele contando o meu papel como mentor no início de carreira dele, que eu ajudei ele, né, a entrar nessa profissão também. Fui culpado, coitado. Brincadeira, coitado. ele também foi um profissional que sempre me inspirou muito e que foi um desses profissionais que, quando eu queria escolher o que fazer, foi um dos professores que na época eu procurei para conversar, tudo, né? Então, a gente leva esses mestres com carinho como mentores e às vezes a gente vai lá buscar, né? Que tal professor faria? Nossa, eu lembro que meu Verdade. professor fazia desse jeito, acho que eu vou fazer também, vai dar certo. E acaba dando, né? A gente é o Sim, resultado. sim. Tudo Sim, isso, sem dúvida. certo? Sim, sim, muito obrigado por você ter me convidado aqui. Eu nem sei que hora que são, eu estou sem relógio aqui, né? Nem Nós eu, temos mas uma acho que a hora. gente falou muito, professor. Eu só sei que é uma hora que o Instagram permite, né? Eu também estou Eu acho completamente que acima de... Eles cortam a já é gente. 9h30, é 9h30. Eu acho que o Instagram tá permitindo mais. Ui, é verdade? Nossa Nossa, nove Senhora. e meia. Obrigado. Oh, que bom, Cecília, eu ter conversado com você. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver. Professor, muito obrigada por ter aceito. Eu fiquei muito honrada mesmo, mesmo, mesmo. Fiquei muito feliz. É muito bom, né, quando a gente consegue manter as relações com aqueles que foram nossos professores. Ah, a Dini até escreveu aqui, ó, que o Barão, ao ler o livro, seu livro, ele foi comentando as coisas que ele aprendeu com você. eu Legal. imagino. Que ele também foi, Que né? bom. É, Então que tá bom, bom. Dini. Obrigado, viu, Cecília? Manda um abraço para sua Obrigada. mãe. A sua mãe Elaine, né? Eu lembro Isso, a da minha mãe se Elaine. aposentou, Na né, Wayne, né? E da sim. UEM, e hoje ela é coordenadora numa instituição privada, porque ela falou, eu também não quero parar ainda não. Ah, tá certo. Também quero novos desafios. Que bom. Obrigado, viu, Cecília? Um abraço, beijo, obrigado pelo convite, tá? Tudo de Um bom para abraço, você. professor. Muito Um obrigada. abraço. Tchau, Tchau para tchau. todo mundo aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.